Bom pessoal, vamos começar nosso curso de eletroquímica, certo? Nessa videoaula vamos apenas revisar as principais regras de inox. Então, o NOx dos metais alcalinos é 1+, ou seja, para o sódio, para o potássio e os outros elementos da família, né? 1A, certo? O NOx dos metais alcalinos terrosos é 2+, a família 2A, né? Tem carga 2+, certo? Para o oxigênio, eu tenho um NOx 2-, na maioria dos casos, pessoal, exceto em peróxido, onde o valor, né, do NOx é 1-. Então, o que é peróxido, né? Peróxido, eu tenho H2O2, por exemplo, né? Eu tenho o Na2O2, então aqui eu tenho H+, né? E O-, certo? A mesma coisa aqui, o sódio mais e o O-. Então, quando eu tenho peróxido, o NOx do oxigênio é 1-. Para hidrogênio, o NOx é 1+, certo? Na grande maioria dos casos, exceto para hidratos metálicos. O que é hidrato metálico? É quando eu tenho hidrogênio, certo? Ligado a um metal. No caso, por exemplo, NaH, certo? Ou então, hidreto de cálcio. Então, nesses meus casos, né? No caso, o cálcio, família 2A, ele tem NOx 2+, e o hidrogênio vai ter NOx-. Aqui, o sódio tem NOx+, e o hidrogênio menos, certo? Para o flúor, será sempre o NOx 1-, certo? Nesse caso, se o oxigênio estiver ligado ao flúor, o NOx do mesmo será positivo. Para os halogênios cloro, bromo e iodo, eu sempre vou ter o NOx 1-, exceto se estiverem ligados ao flúor, então esses vão passar a ter o NOx positivo, né? Ou ao próprio átomo, certo? Para substâncias simples, NOx igual a 0. Então, o que é substância simples, pessoal? Quando eu tiver P4, H2, certo? De forma separada. O3, O2. Então, todas essas substâncias simples possuem NOx 0, certo? Para substâncias compostas, a soma do NOx tem que ser igual a 0. Então, é o que acontece aqui, ó. Por exemplo, no hidrato, né? Eu tenho CaH2. Eu sei que o NOx do Ca é 2+. Quanto é que vai ser do hidrogênio? Menos. 2 vezes 1- vai dar 2-. Com os 2+, vai dar igual a 0. Certo? Então, a soma do NOx de substâncias compostas tem que ser igual a 0. Certo? Para íons compostos, a soma dos NOx será igual à carga do íon composto. Ou seja, quando eu tenho, por exemplo, pessoal, SO4, né? Eu sei que a carga dele é 2-, então a soma do meu NOx daqui tem que estar 2-. Tanto é que dá, porque eu sei que o oxigênio vai ser 2-, né? Ou seja, eu vou ter 8-, e o enxofre vai ser mais 6. Automaticamente, né? 2-. A gente vai entender isso aqui melhor quando a gente for para as reações, certo? Mas a gente sabe que a carga do SO4, sulfato, é 2-. Então, mais essa regra aqui, pessoal, né? Fazendo aqui alguns exemplos, certo? Eu tenho um NH3, eu sei que o NOx do meu H é mais, né? Isso aqui não é um peróxido, certo? Nenhum hidrato, né? Que a gente está vendo que são os casos especiais. Então, se eu tenho aqui 3+, quanto vai ser o NOx do hidrogênio? Vai ter que ser 3-, para a gente poder igualar, né? E dar igual a 0. Aqui eu tenho cobre, substância simples, NOx 0. Aqui eu tenho o NO2, o NOx do oxigênio é 2-, então eu tenho 2 vezes 2-, 4-. Qual vai ser o NOx do nitrogênio?
4 mais, para a gente poder igualar, né? E dar igual a zero, certo? Aqui eu tenho N2H4. Isso aqui, pessoal, não é um hidrato metálico, eu não estou ligando a metal, estou ligando ao nitrogênio. O NOx do hidrogênio é mais, então eu tenho 4 mais. E aqui, logo, né, eu vou ter que ter 2 menos, porque 2 vezes 2 menos vai dar 4 menos, que vai se anular com 4 mais, então vai dar igual a zero. Aqui eu tenho... Então eu tenho 2 menos, que é o NOx do oxigênio, logo o NOx do nitrogênio aqui vai ter que ser 2 mais, né, para poder dar igual a zero. Aqui, pessoal, eu tenho o H2SO4, o sulfato, né? Então eu sei que o oxigênio tem um NOx 2 menos, né? E que o hidrogênio tem um NOx mais. Então eu tenho 8 menos, 2 mais. Falta quanto para a gente poder zerar isso aqui? No caso, né? 6 mais. Então eu tenho 8 mais e 8 menos. Então dá 0. Certo? Então essa videoaula, pessoal, é só para a gente relembrar rapidamente as regras de NOx, certo? Na próxima videoaula a gente vai começar a pegar as reações para poder entender o que é um agente redutor e o que é um agente oxidante. Até a próxima. Se gostou do vídeo, deixa o like, siga o canal e obrigado!